Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, a gente tem mais uma oportunidade de prestar um culto ao que é digno de toda adoração, de toda honra e de todo louvor, ao nosso Deus. E nós vamos iniciar hoje cultuando, adorando, louvando a esse Deus que é vivo, a esse Deus que é santo, a esse Deus, a esse Jesus que é o nosso Salvador, a esse Jesus que é o nosso Rei, a esse Cristo que tem um nome que nós exaltamos, que nós adoramos, que nós bendizemos. Então eu te convido para juntos a gente adorar e engrandecer a esse Cristo vivo e santo. Glórias a Deus, aleluias. Adora, a gente engrandece a um Deus que é vivo, a um Deus que é santo, a um Deus que salva, a um Jesus que cura, a um Jesus vencedor, aleluias. Bendito e exaltado é o nome do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Como é gostoso a gente ter esse privilégio, ter essa oportunidade rica de adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. A gente poder cantar isso com todas as nossas limitações,
com todos os nossos medos, com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos anseios, Deus ainda dá a gente a oportunidade única de adorar aquele que é vivo, aquele que é santo. E a palavra de Deus nos diz sobre o nome de Jesus, esse nome que a gente acabou de cantar, que a gente exalta, um nome que é vencedor, um nome que é poderoso. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas do céu, da terra e debaixo da terra caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluias! É esse Deus que a gente adora, é esse Jesus que a gente se prostra. Sob o nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa o quão lindo esse nome é, o quão maravilhoso esse nome é, o quão poderoso esse nome é, o quão forte esse nome é, o quão salvador esse Jesus Cristo é. Vamos adorar, vamos engrandecer esse Jesus tão maravilhoso. Aleluias. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é,
poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É um fato, meu amigo, meu irmão. O nome de Jesus é poder. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é lindo. O nome de Jesus é doce. O nome de Jesus é amor. O nome de Jesus é salvação. Bendito e exaltado é o nome do nosso Jesus. Que todo joelho, que os nossos joelhos se dobrem, se prostrem, que a gente possa se render dia a dia, momento a momento, minuto a minuto, ao nome desse Deus todo-poderoso que a gente adora, que a gente engrandece. Que Ele continue cuidando da gente, que Ele continue nos dando esse privilégio tão maravilhoso da gente poder adorar, da gente poder cultuar, da gente poder louvar ao nome de todo tão maravilhoso, que todo nome se prostra, todo joelho se prostra, toda língua confessa que esse Jesus Cristo tão maravilhoso em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, bendito e exaltado é o nome desse Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, a paz. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, num texto que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, e eu vou ler do versículo 8 ao 14, e depois nós vamos estar vendo mais sobre esse texto. Diz assim: O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos, os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa dos pecados de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei, a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício ou oferta. Amém, meus irmãos? Hoje a gente vai estar refletindo sobre esse texto, que trata do chamado de Samuel. E nessa noite, através dessa mensagem,
nós vamos ver que a gente pode aprender bastante coisa nessa revelação de Deus, nesse texto da palavra de Deus, onde Deus chama Samuel para o ministério. E começando, Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Por quê? Porque o texto vai falar que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, pois Deus havia cessado de falar através do povo, através dos profetas, dos líderes religiosos. Deus havia parado de se revelar aos líderes, aos mensageiros de Deus, porque a nação estava numa decadência espiritual. Os líderes religiosos estavam em decadência espiritual. E até o ministério sacerdotal encontrava-se em decadência espiritual. Então, o contexto em que Samuel vivia e o contexto onde essa palavra de Deus veio até Samuel era um contexto de um grande esfriamento e um grande desprezo por Deus. Havia uma corrupção no ministério sacerdotal. Os filhos de Eli eram acusados de cometer abominações, de cometer todo tipo de desprezo com a casa de Deus, com as ofertas e com o ministério que foi dado a eles por Deus. A palavra de Deus vai dizer que os filhos de Eli, vai dizer que os seus pecados eram muitos à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Também a palavra de Deus diz, no capítulo 2, versículo 12, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Então, os sacerdotes, que eram ali responsáveis para representar o povo diante de Deus, haviam se corrompidos. O sumo sacerdote, que era Eli, já velho, já não tinha autoridade com seus filhos. E Deus chama a atenção de Eli. E Deus vai tirar o ministério de Eli, não só de Eli, mas de sua família. Devido à falta de autoridade de Eli e à corrupção dos seus filhos, devido a esses pecados, fez com que acabasse uma linhagem sacerdotal. A linhagem sacerdotal ali, até Eli, foi que Deus chamou a família de Eli, de levíticos, para servirem na casa do Senhor. Através de Eli, essa linhagem sacerdotal se acabou. Devido a um desprezo, uma falta de amor por Deus, uma falta de temor a Deus. Então Deus vai dizer, através dessa profecia, onde Ele revela a Israel, Ele vai dizer que, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa dos pecados de seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Então olha que situação em que se encontrava o estado espiritual. Se os líderes religiosos se encontravam assim, o que dizer de como se encontrava o povo, a nação? Então era uma situação, um ambiente terrível. E aí nós aprendemos algumas lições. Primeira lição, acho que importante, nós devemos corrigir nossos filhos a tempo. Eli, ele não foi zeloso, não foi um líder, ele não foi um líder dedicado. E ele não foi imparcial em sua autoridade. Ele foi, em vez de ser imparcial, ele foi parcial, pois ele não puniu
e não corrigiu os seus filhos. E aí, quando ele ficou velho, não teve mais autoridade, mais como punir e deter as atitudes erradas dos seus filhos. Então fica essa lição para nós. É preciso que a gente corrija nossos filhos enquanto há tempo. É preciso que a gente encaminhe nossos filhos no caminho do Senhor e no zelo para as coisas de Deus enquanto é tempo. Se nós formos relaxados com os nossos filhos, se nós deixarmos eles distanciar-se do Senhor, se rebelarem, ser filhos rebeldes, nós não o corrigirmos a tempo, correremos o risco de perdermos os nossos filhos para o mundo, para uma vida mundana longe de Deus. Mas a gente pode fazer o contrário, como no caso de Samuel, que Samuel foi consagrado desde criança à casa do Senhor. Sua mãe o consagrou ao serviço ministerial, ao serviço a Deus. E a gente pode fazer o mesmo. Nós devemos consagrar os nossos filhos a Deus, consagrar os nossos filhos a servir a Deus, consagrar os nossos filhos a serem úteis para a igreja e estarem sendo utilizados a desenvolver um ministério na casa de Deus. E com certeza colheremos frutos disso. E que se encaminharmos eles da melhor forma possível. Nós vemos isso em contraste com os pecados de Rofini e Finéias, os filhos de Eli. Nós vemos o que o texto fala a respeito de Samuel. Diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Que nossos filhos possam crescer na presença do Senhor, através da nossa dedicação, do nosso empenho e da nossa correção neles. Uma outra lição importante que a gente tira desse contexto de decadência espiritual: é necessário um comprometimento com Deus. É necessário que tenhamos um comprometimento com a missão de Deus, com a missão do seu reino, e que quase todas as vezes a igreja está envolvida nessa missão, nesse engajamento, nesse chamamento de Deus para cumprir a sua vontade. E em quase todas as vezes a igreja vai estar sendo esse instrumento. Então é necessário que sejamos zelosos com o nosso ministério. É necessário que sejamos zelosos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. É necessário sermos zelosos com o reino de Deus, com aquilo em que Deus nos capacitou a fazer, Deus nos chamou a fazer, tanto ministerialmente, no nosso lar, onde nós estamos, e também na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o instrumento de Deus, que Deus vai utilizar para salvar vidas. E nós não devemos ser relaxados com esse ministério. A gente não deve ser pessoas que não têm temor a Deus. O texto é uma advertência de ter temor a Deus e zelo pela obra, pelo ministério e pela uma vida com Deus de seriedade. Porque nós vemos no caso de Eli, de Rofini e Finéias, grandes foram as consequências. Deus falou ali que essa linhagem sacerdotal iria se acabar. Não iria ter mais continuidade na família de Eli. Nós vamos ver que os filhos de Eli morreram por causa disso. Eli também morreu por causa disso. E a situação mais grave que nós vemos nisso é que a Arca da Aliança foi tirada de Israel pelos filisteus. Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse levada embora, porque a nação, os líderes, não temeram a Deus. A presença de Deus se foi da nação de Israel. E aí fica uma outra advertência para mim e para nós. A presença de Deus também pode ser tirada da nossa vida. A presença de Deus que nos capacita a servi-lo, a exercer o ministério, que nos capacita a cumprir a sua missão,
Deus pode tirar esse ministério das nossas vidas. Deus pode tirar esse chamado e dar para outros que zelem e que honrem pela obra do Senhor. Então, irmãos, a presença de Deus retirou de Israel. E devemos, irmãos, nós temos a presença de Deus em nossas vidas e devemos zelar por ela e não tratar de qualquer forma para que o Espírito Santo não se afaste de nossas vidas. Então, é algo muito sério que aconteceu com Israel e fica essa advertência para nossas vidas. Mas nós vemos, irmãos, através da vida de Samuel, no texto onde que nós lemos, em que Deus voltou a falar através de Samuel. Deus voltou a falar com a nação de Israel através de Samuel. E Deus chama Samuel para o ministério. Nós vemos no texto, Deus chamou Samuel 3 vezes. E ali Samuel aprende, passa a conhecer a voz de Deus. Então nós vemos, irmãos, que diante de um ambiente tão corrupto, um ambiente de tanto desprezo para com Deus, havia ali um jovem que era fiel, um jovem que era comprometido com Deus e que não se deixou corromper por esse ambiente. O ambiente, irmãos, de esfriamento espiritual, o ambiente secularizado, o ambiente altamente consumista, não deve ser desculpa para vivermos de qualquer forma. Não deve ser desculpa para nos afastarmos de Deus. Pois Samuel vivia num ambiente semelhante, mas ele foi fiel a Deus. Ele foi temente a Deus e ele não se corrompeu. Ele foi submisso à sua liderança e ele foi fiel a Deus. E Deus o chamou. Deus encontrou em Samuel fidelidade e um coração disposto a servi-lo, disposto a cumprir a sua missão. E assim, irmãos, como Deus encontrou em Samuel um jovem que Deus poderia utilizá-lo ele como um profeta da nação, como um juiz, como um avivalista daquela época, Deus pode encontrar também em mim e você pessoas que podem ser utilizadas para um avivamento, para cumprir a sua missão nesse tempo. E por que não, irmãos? Basta estarmos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Basta estarmos dispostos a andar conforme a vontade do Senhor. Basta estarmos dispostos, irmãos, a arregaçarmos nossas mangas e cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos com zelo, com dedicação e com amor. E também através das nossas vidas, Deus pode realizar um grande avivamento. Como Samuel foi um porta-voz de Deus, Deus pode nos usar também para ser um porta-voz seu, para transmitir a sua vontade para as pessoas, para levar bênçãos, para levar salvação e vida através de Jesus, para nossa época, para esse tempo. Deus pode nos usar, irmãos, para avivar muitas vidas, para transformar muitas pessoas. Vivemos num ambiente igual ou pior com que Samuel vivia. Vivemos um ambiente onde somos totalmente contaminados por um consumismo em que permeia várias áreas da vida e que nos esfria, distancia de Deus. Um ambiente onde que nós somos levados a cada vez a investir naquilo que é nosso, nossos desejos, nossos hobbies, aquilo que é pessoal, individual e que nos agrada. Um ambiente altamente imoral, um ambiente de falta de fidelidade, falta de amor ao próximo. Nós vivemos num ambiente muito frio. Mas Deus pode avivar, Deus pode aquecer vidas através de nós. Deus pode nos levantar, irmãos, como instrumentos de avivamento. E Deus pode realizar grandes coisas através de nós, através desta igreja, se nós formos fiéis e comprometidos com Deus. Olha que interessante, irmãos.
Samuel não era alguém importante. Samuel não desenvolvia algo de destaque. Samuel era um aprendiz, irmãos. Estava ali aos pés de Eli como um aprendiz. Ele ia lá, abria a porta do templo, fechava, era alguém que estava ali a serviço, um serviçal, um mordomo, a serviço ali do sacerdote Eli, dos seus filhos, ajudando, cumprindo uma função diaconal, uma pessoa muito simples. E Deus o levantou como um grande sacerdote, como um grande profeta, como um grande juiz de Israel. Irmãos, vamos desenvolver, não importa aquilo mais simples que Deus colocou em nossas mãos, vamos desenvolver com amor, com dedicação e com zelo, porque não é para o homem, é para Deus. E Deus com certeza nos usará, desenvolvendo essa função. Deus nos usará, irmãos, para cumprir a sua vontade, para manifestar a sua glória e o seu poder. Irmãos, o texto, o versículo 20 diz assim, o versículo 19 do capítulo 3 diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. Irmãos, Deus usou Samuel na nação. Foi as mãos de Samuel, irmãos, que ungiram a Saul como rei. Foi as mãos de Samuel que ungiu a Davi como rei. Foi um grande líder de Israel. Uma referência de ministério. Uma grande referência ministerial do Antigo Testamento é Samuel. Que a gente possa aprender, irmãos, com esse jovem simples, mas dedicado, temente a Deus, disposto a cumprir, irmãos, a vontade de Deus para o seu povo e para a sua nação. E para terminar, gostaria de ler o capítulo 2, o versículo 26, que diz assim: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha que interessante. A vida de Samuel era vista, irmãos. A palavra de Deus diz que Samuel continuava a crescer. Que possamos, irmãos, continuar a crescer na presença do Senhor. Que nós não fiquemos estagnados, irmãos, na nossa vida espiritual, mas que a gente possa continuar sempre crescer na nossa vida espiritual. Irmãos, e as pessoas estão vendo, principalmente Deus está vendo o nosso comprometimento com Ele. E é muito sério, irmãos, nossa vida com Deus. E há uma consequência, irmãos, quando a nossa vida com Deus é relaxada. Deus levanta outros. Mas a palavra de Deus diz que Deus via Samuel. E Deus nos vê também. E as pessoas também viam o progresso de Samuel. E a palavra de Deus diz assim, que o menino Samuel continuava a crescer, sendo estimado pelo Senhor. Irmãos, com certeza, se dedique ao Senhor. Faça com zelo tudo aquilo que está em tuas mãos para o Senhor. Vidas serão restauradas, serão alcançadas. O Senhor está vendo. E o Senhor te usará mais e mais, cada vez mais, para a glória dEle. Que o ministério de Samuel seja uma referência para a nossa vida. Irmãos, vamos orar, que Deus possa nos ajudar, que a cada dia a gente possa servir Ele de forma melhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu a graça e o privilégio de te servir. E também, Senhor Deus, o Senhor nos capacitou em contribuir na Tua obra, Deus, ajudando de diversas formas na igreja, no dia a dia, podendo ser instrumentos em Tuas mãos, podendo ser porta-vozes da Tua palavra, da Tua vontade para o mundo. Ó Deus, mas tem misericórdia de nós, que às vezes nós falhamos, muitas vezes, ó Deus, nós erramos, e às vezes também, Senhor Deus maravilhoso, em momentos fomos relaxados, em muitas áreas, Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos responsabilizou, e o Senhor nos deu graça para te servir. Não que há mérito em nós, mas o Senhor nos deu capacidade para isso. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quando não fomos sérios e zelosos.
mas eu venho clamar a Ti, Deus, a Tua graça e o Teu perdão, mas também peço que o Senhor nos aviva, ó Deus, para que através dessa palavra, também pela vida do ministério de Samuel e tantos homens e mulheres de Deus na Tua palavra, em que foram usados pelo Senhor. Ó Deus eterno, que nós possamos ser avivados para servir o Senhor com seriedade, possamos servir a Tua igreja, ó Deus, com comprometimento, ó Deus, com alegria, com amor, com zelo, Deus, como fazendo para o Senhor. Ó Deus, nos usa, nos aviva, para que as nossas mãos, os nossos lábios possam ser instrumentos para glorificar o Teu nome e para abençoar vidas. Obrigado, Deus, eu Te agradeço. Amém, irmãos? Uma boa noite e uma boa semana para todos.